Fala galerinha, mais um vídeo para vocês. Ontem pela Libertadores o Palmeiras fez a sua estreia diante do Júnior Barranquilla e ficou aí no empate em 1-1. E a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Palmeiras que entrou com a sua escalação ideal, com apenas uma mudança, né? O lateral esquerdo Arthur da base começou jogando a partida. Pela primeira vez disputavam a competição internacional com a camisa do Palmeiras. Foi aí a única mudança. De resto, a equipe base do Palmeiras que vem jogando aí durante a temporada. Um Palmeiras que aos 6 minutos teve um pênalti contra, pênalti bem marcado. O Maurício foi tirar a bola e acabou acertando aí o jogador do Júnior Barranquilla e muito bem convertido pelo Theo Rodrigues, aí, um centroavante experiente, vestiu camisa de River Plate, entre outras equipes do futebol europeu. Então o Palmeiras saiu perdendo e logicamente se desfaz todo aquele projeto que você tem para a partida. Mas o Palmeiras não deixou se levar, teve boas oportunidades na primeira etapa, mas encontrava uma equipe de uma marcação muito dura, uma marcação muito forte, jogadores fortes e que não dava tanto espaço para o Palmeiras. O seu principal jogador, John Arias, bem marcado, toda vez que ele recebia a bola, sempre dobrava a marcação em cima dele, não conseguiu cortar para o meio e finalizar. Muitas das vezes tentava até levar para a linha de fundo e cruzar também, não conseguia. E sempre procurava o passe. Então o Arias muito bem marcado na primeira etapa. Os laterais do Palmeiras não foi bom no apoio, não conseguia apoiar bem. Presos na marcação, tanto o Giai quanto o Arthur. Então o Palmeiras não conseguiu atacar com seus laterais. O Alan muito apagado na primeira etapa, dificultou muito o jogo do Giai, que muitas vezes tinha que vir pelo meio para poder aparecer na partida, porque com o Alan dentro de campo, o Alan não deixava espaço para a ultrapassagem do Giai, então acabou atrapalhando o lateral direito do Palmeiras. Um Alan muito apagado, não só na partida de ontem, mas nos últimos jogos aí do Palmeiras, o atacante Alan. O meio de campo do Palmeiras também não conseguiu construir tanto, mas com as jogadas aéreas do Marlon Freitas procurando os ponta, ou o próprio Flaco Lopes, né, aquela jogadinha, aquele espaço que o Marlon Freitas dá pelo alto, mas pouco produtivo e dava muito espaço para os contra-ataques do Júnior Barranquilla, que algumas vezes foi até de perigo aí, contra-ataque muito rápido. Era um Júnior Barranquilla que jogava com 3 zagueiros e também dificultava muito a passagem dos alas ou então até dos pontas como surpresa. No intervalo, o Abel Ferreira faz duas mudanças essenciais, coloca o Kelvin no lugar do Arthur e coloca o Sousa no lugar do Maurício. Ele tira o meio de campo e coloca um jogador de lado para combater esse trio defensivo do Júnior Barranquilla. E acaba dando certo, né? O gol do Palmeiras sai no lançamento perfeito, onde o Flaco Lopes só dá uma casquinha e o Sousa, inteligentíssimo, vai, dribla o goleiro e empata a partida para o Palmeiras no início da segunda etapa. Daí para frente, o Palmeiras tem mais o controle do jogo, joga mais dentro do campo do Júnior Barranquilla e o Júnior Barranquilla continua ainda abdicando do seu jogo da primeira etapa, os contra-ataques, mas pouco efetivo na primeira metade do segundo tempo. O Palmeiras teve mais oportunidades, mudou mais um pouco o time, o Lucas Evangelista entrou muito bem, principalmente na bola parada. Felipe Anderson entrou, teve uma oportunidade, duas boas oportunidades aí. Teve uma que o goleiro tirou com os olhos, né, os olhos de gato, mas pouco produziu fora essas duas oportunidades. Um Palmeiras que no segundo tempo foi muito melhor que a primeira etapa, combateu o trio defensivo do Júnior Barranquilla, que foi obrigado a fazer algumas mudanças. No final da partida, duas grandes defesas aí do goleiro palmeirense, cara a cara aí, salvando o Palmeiras da derrota. Foi essencial e crucial no momento em que foi preciso aí o Carlos Miguel aparecer na partida. Mas um Palmeiras que sai aí com um resultado amargo. Amargo porque poderia ter vencido a partida, apesar do time do Júnior Barranquilla ser um time cascudo, experientíssimo, né, com jogadores rodados, uma marcação muito forte, jogadores fortes, mas o Palmeiras tecnicamente tem mais time e poderia ter saído com a vitória, então ficou aquele sabor amargo aí do Palmeiras. Mas é um ponto muito importante, fora de casa, ainda se tratando de Libertadores, então importantíssimo esse ponto do Palmeiras, que acostumou nos últimos anos sempre vencer na estreia. Mas esse ano isso foi quebrado, mas é um resultado muito importante para o Palmeiras, que volta suas atenções no sábado para o clássico diante do Corinthians aí.
um jogão de bola. E o Palmeiras, pela Libertadores, joga semana que vem diante do Sport Cristal, que é o líder do grupo, dentro de casa. Então, o Palmeiras, nesse grupo, vai nadar de braçada e vai sim chegar às oitavas de finais. É um dos favoritos ao título aí da competição. Não deixe de seguir a página do Desporte 10, galera. E até o próximo vídeo.